Capítulo 36. Depois do embaraçoso episódio com os funcionários, desisti de minha busca sem fundamentos por um tempo. Eu não podia me concentrar em algo abstrato, enquanto o resto do mundo desabava ao nosso redor. Teria que deixar a minha implicância com Gregório de lado, enquanto tentávamos dar um jeito de levantar a fazenda. Não havia esquecido, apenas precisava dar prioridade a outras coisas. Ainda me sentia tonta às vezes e por isso também deveria me concentrar em minha recuperação. Eu já sentia as minhas pernas, o que era um grande alívio. Só não conseguia ainda me equilibrar sobre elas. O frio começava a nos castigar. O pasto já estava amarelado por conta das geadas e as vacas diminuíam o leite a cada dia. Nossa sorte era que o gado de corte já tinha sido vendido e não corria o risco de emagrecer por conta da mudança climática. Com o dinheiro conseguimos também pagar a maioria dos atrasados dos funcionários e isso era bom. Eles trabalhavam animados, preparando tudo para passar a pior temporada do ano. Porém, para que isso fosse feito, não pagamos a parcela a Gregório. Havíamos feito uma escolha. Não desampararíamos os nossos para saciar a sede de vingança daquele homem, mesmo sabendo que isso nos traria problemas. Convenci a todos de que aquela era a melhor decisão a tomar. Henrique foi o único que não concordou. Mas ele tinha medo de bater de frente comigo. Eu o intimidava, principalmente por conhecer todos os seus podres. Nós já havíamos quitado mais da metade da dívida milionária. Isso era mais do que eu acreditava que fôssemos capazes. Não tinha como fazermos milagre, afinal o dinheiro não crescia em árvores. Logo, como dizia minha mãe, se a situação continuasse daquele jeito, teríamos que vender as roupas do corpo. Podia parecer exagerado, mas ela tinha razão. Noite e dia eu ficava matutando novas ideias, mas nada me vinha à mente. Logo, teríamos que fazer um novo pagamento aos funcionários, e eu soube por intermédio de Marcela que Gregório mandara um dos seus homens vir nos cobrar. Eu não sabia dever a ninguém, jamais devi, e aquilo estava me sufocando. Com tudo isso, estava a cada dia mais distante de Lisandro, que tentava a todo custo acompanhar o meu ritmo. Sentia-me culpada por não lhe dar a atenção que merecia, mas estávamos todos ocupados, tensos e estressados. Era como se nunca conseguíssemos sair do lugar e sempre retornássemos ao mesmo ponto. Não estávamos preparados para aquela onda negra, jamais estaríamos. Foi em um desses dias obscuros que recebi um telefonema de André, avisando-me que estava vindo me visitar. A notícia me deixou completamente animada. Poder recebê-lo e ter notícias do escritório de certa forma fazia-me sentir completa. Sentia a falta de Glória e os seus bilhetes floreados, dos dias de audiência, de ter uma nova causa para investigar e conhecer um pouco das pessoas por trás de todas elas. Sentia a falta de ser a doutora Anabel, a mulher que dava o sangue por seus clientes. Sabia que era egoísta de minha parte, mas às vezes eu pensava em pegar minhas coisas e sair correndo da fazenda, deixando tudo para trás de novo, porém eu não podia fazer isso. Mas advogar era uma paixão que eu nunca superaria. Era como ter um imenso quebra-cabeça e todo dia montar uma pequena parte, desvendando os mistérios de cada peça e fazendo-as ter sentido. Quando tudo isso terminasse, eu queria voltar para a capital, voltar para a minha vida. Mas isso me fazia pensar em outro ponto. Será que Lisandro iria comigo? Será que ele deixaria o campo para me acompanhar? Essa dúvida me perseguia, mas eu evitava pensar muito sobre o assunto, não era hora. Tentei me concentrar na vinda de André. E isso me enchia de alegria, o otimismo
invadia minhas veias novamente. Nas sessões de fisioterapia em casa, Letícia notou uma melhora considerável em meu equilíbrio e com a ajuda de muletas eu já podia fazer curtas caminhadas, o que era ótimo. Em breve estaria novinha em folha. Acredito que em breve vai deixar tudo isso de lado e correr por aí como antes, Anabel. Comentou Letícia, completamente animada. Assim espero, Leti. Não aguento mais ficar dependendo de todos para tudo. Confessei porque isso realmente me frustrava. Eu não gostava de incomodar. Falou a Miss Independente. Ela riu, mas eu apenas dei de ombros, fingindo nem ouvir sua piada. O termo que ela usara me deixou pensativa. Ela tinha razão. Realmente eu aprendera a ser independente, mas não sabia até que ponto isso era bom. Às vezes eu era até um pouco paranoica por controle. Sempre tinha que estar à frente de tudo. E não tê-lo me desestruturava mais do que eu podia imaginar, como naquele momento. Nos últimos meses fui ao inferno e voltei. E estava a conhecer um lado meu que não imaginava existir. Ele ainda me assustava. Deixava-me à mercê do perigo, da insegurança. E a incerteza era no mínimo instigante. Depois da sessão, despedi-me de Letícia com agradecimentos sinceros, pois não precisar me deslocar até o hospital todos os dias era uma bênção. Porém, no dia seguinte eu teria que fazer aquele percurso. Arielle havia marcado uma consulta para averiguar como estava o meu organismo, principalmente a região de meu cérebro, onde fora realizada a cirurgia. Nunca gostei de hospitais, mas já estava habituada a visitá-los devido aos meus infortúnios. Depois disso, com a ajuda de Marcela, fui para o meu quarto repousar. As sessões sempre me deixavam cansada. Minha mente, em contradição ao corpo, não desejava o mesmo. Eu simplesmente não conseguia desligá-la. Marcela, pode me trazer o jornal do dia? Perguntei um tanto ansiosa. Eu ainda não desvendara o mistério da pasta de jornais de meu pai, mas algo me intrigava. Eram sempre reportagens sobre pessoas que foram encontradas mortas ou gravemente feridas, bem como acidentes inexplicáveis. O mais curioso é que todos os acidentes que meu pai arquivara aconteceram em trechos da rodovia próximos ao local onde Marlon foi encontrado. E se... E se meu pai estivesse investigando alguma coisa? Mais de uma vez já tinha me perguntado isso, e só chegava a uma conclusão. Eu estava obcecada por encontrar algo errado, e estava enlouquecendo com essa busca. Claro, vou buscar. Minha irmã apressou-se, porta afora, e quando pude ficar sozinha, agarrei a pasta que havia se tornado o meu novo livro de cabeceira e abri em uma página qualquer. A reportagem plastificada ali dizia praticamente o mesmo que as outras. Homem é encontrado morto. Homem é encontrado ferido. Homem bêbado sofre acidente em curva perigosa. Era engraçado que nas páginas seguintes haviam reportagens parecidas de pessoas que tinham sido encontradas em situações semelhantes nos últimos 20 anos. Todos em diferentes trechos da rodovia Benedito Lúcio Machado, que utilizávamos para vir à fazenda. E eu podia estar louca, mas reconhecia vários sobrenomes das vítimas citadas: Carvalho, Pereira, Almeida Lopes, Faustinone, Barcelar, Fontanelli. Eram famílias abastadas que ao longo dos anos conseguiram construir seus patrimônios, e isso também me intrigava.
Como a polícia podia ter encerrado todos aqueles casos assim do nada? Sem explicações ou com poucas justificativas. E por que as famílias haviam aceitado? Talvez fosse isso que o meu pai estivesse tentando descobrir. Antes que eu pudesse fazer qualquer outra coisa, Marcela abriu a porta do quarto com um sorriso de orelha a orelha. Bel, adivinha? Perguntou ela. Você tem visitas? Surpreendi-me com o anúncio, mais ainda quando André botou sua cara na porta, parecendo animado em me ver. Não queria que ele me encontrasse naquele estado, toda desalinhada após uma sessão de fisioterapia. Não queria que me visse em roupas de doente, ao invés de meus impecáveis tailleurs. Porém, era inevitável, ele já tinha entrado. Marcela riu da situação e fechou a porta atrás de si, deixando-me sozinha com meu chefe. Aí está ela, disse ele enérgico como sempre, e com um imenso buquê de flores nas mãos. Estava exatamente como eu lembrava e tive que sorrir ao receber aquele lindo arranjo. Ele sabia que eu gostava de margaridas e as que trouxera estavam radiantes. Oi, chefe. Saudei-o meio envergonhada. Parecia inacreditável que André estava ali na fazenda, no meu quarto e com aquele ar divertido que eu tanto apreciava. Mulher, você nos pregou uma peça. Deixo-te passar um final de semana longe e desaparece para sempre. O pior de tudo foi receber a notícia de que estava quase morta. Ainda bem que você é dura na queda e não desistiu. Ele me deu um curto abraço e depois se sentou na cama. Eu não conseguia não rir. André era engraçado por natureza quando não estava de mau humor. Como se sente? Melhor, muito melhor. Obrigada por vir. Mas é claro que eu viria. Só não vim antes porque estava muito ocupado com todos os trâmites. Como sabe, nosso escritório é muito procurado e eu tenho me desdobrado em mil para cuidar de tudo sem o meu braço direito para me ajudar. Fiz que sim, com a cabeça, feliz por ele reconhecer o valor de meu trabalho. E então ele olhou ao redor como se procurando algo e depois prosseguiu. Espero que não se irrite, mas tive que contratar uma nova estagiária e também contratei mais um advogado para cuidar de casos menores, sabe? Um aprendiz. Não, eu não estou irritada. Parabéns pelo progresso e obrigada pelo apoio que deu à minha família. Disse sinceramente, afinal ele havia indicado um bom advogado que conseguiu nos ajudar enquanto eu estava incapacitada. Não tinha como ser diferente. Quando seu irmão Pedro contou-me toda a situação, pois eu tentei te ligar e ele me retornou. Senti-me furioso e tinha que fazer alguma coisa para te ajudar, sabe? Você tem talento para a advocacia. Era a minha melhor funcionária e eu sempre te considerei muito. Temos mais do que uma relação profissional. Você é uma amiga para mim. Suas palavras me fizeram sorrir. Eu também sempre o havia considerado mais do que um chefe. Ele me ajudou quando ninguém abriu as portas e continuava o fazendo. Jamais imaginaria que ele apareceria para amparar os meus, enquanto eu estava naquele estado fúnebre, e isso só me fazia ver o quanto era um homem de caráter. Mais uma vez, obrigada. Proferi com firmeza na voz. Mas algo estava me incomodando e eu precisava lhe pedir conselhos. André, você é meu amigo, certo? Claro que sim, por quê? Aquele pensamento em relação a Lisandro voltara mais violento naquele instante. Com André à minha frente, eu precisava conversar com alguém que pudesse me dar uma luz. Ele tinha a mesma paixão que eu. Não custava lhe pedir uma opinião. Estou pensando sobre algumas coisas que têm me incomodado e preciso da sua opinião, disse calmamente e pude ver quando ele endireitou a postura sério a me olhar. Se eu puder te ajudar, sou todo ouvidos.
Olhei para minhas mãos e ponderei a maneira como começar. Jamais tivera com André uma conversa tão pessoal como aquela. Na verdade, nunca pensei que pudesse ter. Estou apaixonada. Senti o sangue subindo e provavelmente minhas bochechas estavam coradas. Não do tipo paixão maluca, mas do tipo parecido com amor. Amor. Porém, não sei o que fazer. André me olhava curioso, então deu um sorriso divertido, provavelmente por meu acanhamento. Então você foi fisgada pelo amor. Quem diria, hein? Você é sempre tão durona. Meneei a cabeça negativamente e ele continuou falando em tom divertido. Mas por que não sabe o que fazer? Ele é daqui, trabalha aqui na fazenda e eu tenho pensado em como será quando eu quiser voltar para a capital. Pronunciar em voz alta tornava a situação ainda pior do que na minha cabeça. Não sei se ele iria querer ir comigo, entende? E eu não sei se poderia deixá-lo. E tenho pensado. Eu demorei tanto para me acertar com a vida e finalmente encontrei uma pessoa que me aceita como sou. Talvez eu devesse abrir mão de algumas coisas por ele. O quê? Interrompeu-me ele. Você está pensando em não voltar para a capital? Sim, mas é mais do que isso. Não encarei os seus olhos enquanto falava. Decidi que talvez seja melhor eu parar de advogar. Não quero mais dedicar minha vida em tempo integral à minha profissão e me esquecer de viver como antes. Uma expressão muito estranha surgiu em seu rosto e ele me interrompeu antes que eu pudesse prosseguir. Entendo o que está querendo dizer, mas não precisa abandonar tudo, só alivie. Tire um tempo para você e o dedique à sua vida pessoal, pois realmente você não tem feito isso, mas não abandone algo que lutou a vida toda para conseguir, ou os seus esforços terão sido em vão. As palavras dele faziam sentido, é claro que faziam. E talvez eu não precisasse abandonar a advocacia para sempre. Mas no momento parecia ser a melhor saída para poder dedicar um tempo a Lisandro e a tudo o que ele passara a representar para mim. Eu me conhecia bem, sabia como mergulhava de cabeça nas causas e não queria deixá-lo sempre em segundo plano. Talvez eu não abandone tudo para sempre, afinal, eu gosto de advogar, mas no momento eu preciso, entende? Respirei fundo. Eu acho que encontrei alguém que vale a pena e quero ver se vai dar certo. Quero arriscar, viver um romance e me deixar dividir minha vida com alguém. Depois que voltei para cá, percebi que sou muito solitária, André. Eu percebi que quero enfrentar os meus traumas e ser mãe, que quero ter uma família e pertencer a algum lugar. Você pode ter tudo isso e ainda ser realizada profissionalmente, disse ele energicamente. Pois, sinceramente, Anabel, o que está me dizendo é absurdo. Não vai se sentir feliz daqui a alguns anos quando ficar entediada de brincar de casinha. Estou falando sério. Esse seu discurso não tem fundamentos. Ele se levantou da cama e começou a andar pelo quarto. Muitas mulheres são donas de casa, mães e ainda têm uma profissão de que gostam. Você não precisa viver uma coisa e outra separadamente. E se ele te ama, vai entender isso. André me olhava tão severamente que desviei o olhar, não podendo suportá-lo por muito tempo. Aliás, já conversaram a respeito? Envergonhada, meneei a cabeça negativamente. Eram tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que eu não tinha cogitado a ideia de falar com Lisandro. André me lançou um olhar incrédulo e começou a rir de uma forma irônica. Mas o que é isso, Anabel? Tomando decisões precipitadas? Acho que a primeira coisa antes de seguir com esse absurdo é conversar com esse cara. André pegou em minhas mãos de uma forma quase paternal. Entendo que o seu lado emocional esteja te surpreendendo,
Mas você não pode se privar de nada do que gosta, a vida é curta demais para isso. Então não faça. Converse com ele, às vezes ele pode estar pensando o mesmo que você. E se não se abrirem, nunca saberão, e viver na dúvida não é a melhor saída. Você tem razão. Era incrível como ele conseguia clarear minhas ideias tão rapidamente. Gostava do seu jeito direto. É que são tantas coisas acontecendo que eu me sinto perdida. Mas tente fazer o que estou te dizendo, sério. Vai tirar um peso da consciência. André soltou minhas mãos e eu sorri em resposta. Nunca tínhamos tido um momento como aquele. O homem à minha frente não era o chefe imponente, mas um amigo sensível e compreensivo. Ele deveria aparecer mais vezes. Eu não falaria nada se não soubesse o quanto ama a sua profissão. Você a ama muito mais do que eu jamais vou amar. Então não desista sem ter certeza de que é a melhor saída. Obrigada, eu juro que vou tentar. E vai tentar com muita vontade, promete? Encorajou-me ele. Se eu não conseguir, vai ser o primeiro a saber. Tentei manter o tom neutro, apesar de estar emocionada. Ultimamente tudo me emocionava e ele sorriu. Aproximou-se da cama e me abraçou novamente, para minha surpresa. Ai, Anabel, sua cabeça dura, senti mesmo sua falta. Eu também. Receber André foi mais do que especial. E de certa forma ele conseguiu me dar uma luz em meio a um assunto que estava começando a me perturbar. Depois de nossa conversa, ele foi instalado em um quarto de hóspede para descansar e eu fiz o mesmo, dormindo a maior parte do tempo. À noite, Lisandro veio para o jantar e no começo meu namorado demonstrou certo receio em relação ao meu chefe. Mas depois de algumas trocas de palavras, eles se deram muito bem para o meu alívio. O temperamento de Lisandro, querendo ou não, era bastante parecido com o meu, e acredito que este foi um dos fatores que facilitou a simpatia mútua. Confesso que isso me deixou muito feliz. Conversamos até tarde da noite, sobre todas as coisas, e mesmo Marcela, que não era muito de se entrosar, acabou nos acompanhando. Bernardo estava viajando e ela andava tristonha por causa disso. Por isso, o momento descontraído lhe fez muito bem. O único que não nos acompanhou foi Henrique. Ele tinha um encontro e eu estava feliz por ele. E Arielle estarem finalmente se entendendo. Esperava sinceramente que ele não estragasse tudo, pois ela era uma mulher incrível. Fui dormir bem tarde e até tinha me esquecido de que no dia seguinte, logo pela manhã, eu teria que ir ao médico. Para minha alegria, Lisandro me levou para o quarto e pude me derreter um pouquinho em seus braços. Como podia ser possível amar tanto uma pessoa? Boa noite, Bel, disse ele beijando os meus lábios em forma de despedida. Eu não queria que ele fosse, mas sabia que era preciso. Abracei-o fortemente e sussurrei de volta. Boa noite, meu amor.